teus braços é o meu descanso. Aleluia, obrigado, Pai, pela tua palavra. Em teus braços é o Sim, Pai, obrigado por esse descanso, Pai, disponível para nós hoje. E nós entramos nesse descanso, Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra. Rendemos graças ao Senhor, Pai, pela tua palavra que será ministrada nessa noite. Rendemos graças, Pai, pelo ambiente favorável em que nós estamos inseridos. Por essa plataforma, Pai, de lançamento, de cuidado, de proteção e de correção. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor, Pai, garante na sua palavra que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, o Senhor estaria ali presente. Então, obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pelas tuas direções. Nós vamos sair daqui, Pai, em nome de Jesus, melhores do que nós entramos. Muito melhores, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Amém. Buenas noches. Pueblo mais feliz de la tierra. Aleluia. Aleluia. Tá certo, aleluia. Deus é bom, gente. Quando eu vejo o pastor Alex, me inspira a falar espanhol, aleluia. Aí eu sei que às vezes sai uns errados, tipo agüera, mas tudo bem, aleluia. Mas a gente tá em um bom lugar, em um ambiente favorável, amém? Aleluia. Fique à vontade, pode se assentar. Cumprimenta essa pessoa que está aí do seu lado. Fala para ela que bom que você veio. Aleluia. Que bom que eu vim também, sabe? Porque às vezes a gente fala isso para as pessoas, eu aprendi isso com a Maria, e é uma verdade, sabe? Às vezes a gente precisa falar para a gente mesmo. Que bom que eu vim. Que bom que eu decidi estar nesse lugar. E eu sei que a palavra de Deus garante que é impossível algo não acontecer, sabe? Pelo fato de você ter vindo hoje aqui, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que aquele que se aproxima de Deus tem que fazer 2 coisas: crer que Ele existe e que também Ele se torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Então, por causa dessa palavra, nós sabemos que nós não vamos sair da mesma maneira que entramos. Hoje, em especial, claro, temos a presença do pastor Alex. Pastor, você pode ficar de pé, por favor? Aleluia. Hombre de Deus, aleluia. Ele é brasileiro, mas ficou muitos anos lá no Paraguai. Quantos anos, pastor? 10 anos no Paraguai, aleluia. Mas é original, viu? Pode ficar tranquilo, confia. Confia que é bênção, aleluia. Meu Deus, cuidado, Romeu, vai. Volta para cá, em nome de Jesus. Então hoje, aleluia, nós vamos ter uma aula demonstrativa da escola, né? Um centro de treinamento bíblico, que é o Rema. Ele está situado ali na cidade de Guaratinguetá. E hoje nós vamos ter uma aula sobre evangelismo. O pastor Alex vai falar muito melhor do que eu, né? Mas eu quero te encorajar a ver um vídeo que a gente vai passar aqui falando a respeito da escola, que fala do tempo, né, dessa escola, e daqui a pouco a gente já fala mais um pouquinho aí, tá? Não esquece o vídeo. Aleluia. Enquanto o vídeo... Aí, ó. Nasceu em 1974, fundado pelo reverendo Kenneth Hagin, o Rema, em quase meio século, graduou mais 100.000 pessoas, de 50 nações, de todos os continentes. Na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos, está localizada a sede internacional da instituição. No Brasil, o Ministério Verbo da Vida em Campina Grande, na Paraíba, supervisiona as escolas de nosso país, além das unidades de Portugal, Angola, Argentina, Chile e Japão. A palavra revelada chegou em terras brasileiras no início da década de 80, com o casal de missionários Bud e Jen Wright. O cotidiano de milhares de pessoas foi transformado pelo conhecimento da verdade. São mais de 50.000 graduados em todas as regiões do país. São 137 unidades ativas, 21 no sistema prisional, o que faz do Brasil o país com o maior número de escolas.
Ao longo dos últimos 30 anos, homens e mulheres foram capacitados para propagar o Evangelho pregado por Jesus Cristo. Passaram positivamente pelo treinamento de uma escola bíblica interdenominacional. Os quase 900 professores do Rema ensinam a palavra de forma bastante acessível. O material didático exclusivo aprofunda o estudo das 24 matérias do curso. 2 anos de exposição à palavra de Deus. Um tempo de preparação. Aleluia. Haha. Então, gente, o Rema é uma escola interdenominacional. Aleluia. Falei corretamente, né? Quase línguas. Então, quem é que pode cursar essa escola? Todo aquele que nasceu de novo e aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Essa escola não tem a placa do Verbo da Vida. Então, independente da igreja que você é, você pode frequentar essa escola. E quem já fez, você pode procurar e você vai entender que existe, do mesmo jeito que tem um antes de Cristo e depois de Cristo, eu digo que teria um antes do Rema e depois do Rema. Parece jargão, mas é uma verdade quando a gente diz que o Rema é um divisor de águas na nossa vida. Eu gosto de dizer que o Rema, ele trouxe para nós uma consciência de quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo. Eu mesmo, há alguns anos, quando eu cheguei na Igreja Verbo da Vida lá em Guaratinguetá, eu falei para o pastor José Roberto que eu não queria fazer o Rema, porque eu não queria ser pastor, tinha pavor disso. Botava eu para fazer outra coisa, menos para falar em público, para fazer. Quando eu descobri, então, que pregar é o mais fácil, mas aí o pastor José Roberto disse algo, e eu sei que eu já falei isso para muitos aqui, ele disse assim para mim: você não faz o Rema para ser pastor, você nasce um pastor. E então, você faz o Rema para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um marido melhor, um filho melhor, e por aí vai. E até porque a gente vai dar conta daquilo que a gente foi chamado para fazer. Um dia, todo mundo que está aqui e os que não estão também vão dar conta diante de Deus daquilo que foi chamado para fazer. E então me trouxe um temor de não fazer algo para Deus ou até fazer o errado. Imagina a gente fazer um monte de coisa para Deus, quando chegar naquele grande dia, Ele olhar para nós e dizer: rapaz, feno e palha, o que você fez. Aleluia. Porque ficou sério o negócio, estava tão alegrinho aqui, mas o Rema ensina essas coisas para a gente e nos coloca na rota do sucesso, na rota do galardão divino. Então é um ambiente mesmo onde a palavra vai ser descortinada e nós vamos descobrir tanta coisa a respeito da palavra e enfim, você tem que estar lá. Hoje a gente vai degustar, eu vou dizer assim, um pouco dessa matéria evangelismo. Eu sei que são 8 aulas, então é claro que o pastor não vai conseguir discorrer tudo que tem, né, nessa matéria em uma aula, em um culto hoje, né? Mas eu sei que hoje a gente vai ser impactado pela palavra e vai sair daqui motivado para conhecer mais, porque é uma vontade de Deus. A Bíblia diz que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento dele. Então ficar na periferia do conhecimento é algo que a gente não deve fazer, porque a gente deve seguir a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Quero chamar para cá o pastor, por favor, pastor, vem aqui. Aleluia. Deus é bom. Como é que fala Deus é bom em espanhol, pastor? Deus, aleluia. Eu ia falar correndo, quase que saiu The Books on the Table, mas é Deus é bueno, isso. Aleluia. Fique à vontade, aleluia, então, amém? Mi casa, su casa. Nossa casa, su casa, e daí vai. Amém? Fique à vontade, pastor. Amém. Gracias, mi amado pastor. Y bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Ya que él empezó a hablar español, yo tengo que seguir. ¿Hay alguien que pueda ser mi intérprete acá? ¿Qué vamos a hacer? Puedo seguir em espanhol. Ich lerne Deutsch, vou enviar Deutsch Sprechen. Eu posso pregar em alemão também, se tiver alguém que fala alemão aqui. Vocês escolhem português, alemão ou espanhol. Vamos tupiniquim que é melhor, né? Amém. Deus é bom, não é verdade, irmãos? Você sabe que a Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele extrai coisas boas. Né? Então tem muita coisa boa dentro do meu coração a respeito da matéria evangelismo. E eu vou responder somente aquilo que você puxar, querido. Amém? Nós estamos agora, esse culto se converte numa sala de aula e quero falar sobre evangelismo com vocês, com muita excelência.
daquilo que eu ensinei o ano passado em 7 escolas no Brasil e uma escola na Espanha, e foi algo maravilhoso que Deus fez, amém? Antes de começar, eu queria falar do meu livro. Eu passei 10 anos fora do Brasil, eu passei no Paraguai, em Assunção, mas de lá também, de Assunção, com plataforma, alcançamos mais 5 países do Cono Sul, de maneira que avançamos bastante, irmãos, pregamos muito evangelho. Só que Deus me chamou para trabalhar no sistema prisional. Eu lido com preso, eu prego o evangelho para preso, eu entro em cadeias, talvez locais que você jamais vai colocar o pé. Já lidei com facções que você só vê o nome deles na televisão. Eu já lidei com pessoas dessas, pregando evangelho. E como resultado disso, saiu um livro, Um Pastor no Presídio. Imagina que coisa, é um livro muito bom, que eu conto histórias na íntegra daquilo que eu vivi dentro do presídio, inclusive 3 ameaças de morte frontal daquele grupo de bandidos do Brasil, que eu não quero falar o nome, bem famoso. Me ameaçaram de decapitar uma vez, e eu falei, só se for agora. E eu estou vivo com a cabeça até hoje, tá bem? Graças a Deus, né? Então eu queria honrar a igreja, abençoando o pastor da igreja com esse livro. Pastor, eu acho que o senhor não tem ainda, então quero abençoá-lo, tá bem? Recebe aí, tá? Amém, é eu. E nós vamos montar uma mesa aqui, e você pode adquirir esse livro. Você adquirindo, você está abençoando aquilo que nós temos feito. Você pode pagar no cartão de crédito, cartão de débito, no Pix. E por fim, se você não puder pagar e desejar, eu posso te abençoá-lo com também. Tá bom, gente? De maneira que Deus está trabalhando, amém? A matéria evangelismo, nós entendemos que muito do que Deus fará nesses últimos dias será feito por meio de evangelismo e missões, irmãos. Deus levantou muitas vozes no mundo, Morris Cerullo, Billy Graham, T.L. Osborne e o próprio irmão Kenneth Reagan, sempre apontando para um derramar do Espírito Santo sem precedentes no alcance de almas. Por isso que nós muitas vezes chegamos em ambientes e escutamos falar, você ouviu dizer que fulano agora é da lei dos crentes? Fulano se converteu, Beltrano se converteu? Esse é o derramar do Espírito Santo, irmãos. Deus está alcançando pessoas em locais que você nem imagina. Deus me levou para um país, eu tinha um sonho, construir uma grande catedral, fazer uma grande igreja. Eu sonhava com isso, eu buscava prédios, aluguei um prédio na época grande, albergávamos tantas pessoas, mas um dia eu estava dentro de um presídio, pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo, lendo João 3,16, era uma cela 3,5 por 2,5, havia 3 internos condenados, e eu sentado lendo a Bíblia, aquela luz opaca, e Deus me fala, sorria, aí está a sua grande catedral, aí está a sua grande igreja. Nós estávamos construindo uma grande igreja dentro de pessoas que ninguém dava nada. Isso é o derramar do Espírito Santo em locais onde as pessoas não esperam. É alcançar pessoas que serão vultos da sociedade. O irmão Kenneth Copeland, na Conferência da Fé em Lima, no Peru, ele profetizou, e a Mama Jane, nossa Mama Jane, falou comigo e disse, Alex, isso que você faz, em pregar o evangelho aonde muitos não vão, é muito importante. O irmão Kenneth Copeland disse que uma das últimas ondas de avivamento que viria no mundo seria por meio de pessoas que se converteram dentro de presídios, dentro de clínicas de recuperação, dentro de hospitais. Então, irmão, Deus está movendo as águas. E se você entende que a sua função é evangelizar, antes de mais nada, você será parte fundamental daquilo que Deus tem para fazer nos próximos dias, meu irmão. Eu disse dias, não anos. É porque Deus está fazendo. Aleluia! Um velho pregador chamado Oswald Smith, ele escreveu alguns livros, né? E um dos famosos livros que ele fez chama-se Clamor pelo Mundo. É um livro maravilhoso, é um livro antigo. Os crentes raiz devem ter esse livro na sua biblioteca. E se você não tem, você compra no Amazon, porque é um livro maravilhoso para quem se interessa em ganhar almas. Ele disse assim, e eu tomei o cuidado de escrever para ler para vocês, que a cruz seja levantada de novo no centro da praça, e não apenas na torre da igreja.
Jesus não foi crucificado numa catedral entre duas velas, mas na cruz entre dois ladrões. Uau! No monturo da cidade, na encruzilhada, num local tão público e tão internacional que tiveram que escrever o seu título, o seu nome em hebraico, latim e grego. Uau! Não sei se você sabe, mas o Gólgota era um local horrível, um local que os urubus permeavam aquele local, o cheiro de morte estava lá, as pessoas simplesmente morriam e eram jogadas atrás da cruz. E ali vários cadáveres, esse era o local aonde foi colocado o nosso Salvador. E diz mais aqui Oswald Smith no seu livro: o Filho de Deus foi crucificado num tipo de lugar onde os cínicos fazem suas indecências, onde os ladrões amaldiçoam e onde os soldados fazem suas jogatinas. Quem lê a Bíblia entende o que está escrito aqui, porque foi ali que ele morreu. Porque ele morreu ali? Para transformar aquele lugar. E posto que ele morreu para transformar aquela situação, é ali, naquele lugar, que os cristãos podem transformar cada situação que se apresenta. É ali que podem melhor compartilhar a sua mensagem de amor. E isso é o âmago do cristianismo. Meu irmão Tommy Tenney escreveu um livro chamado Caçadores de Deus. E ele fala que nós, no evangelismo, podemos trazer a presença de Deus nos locais inesperados. A presença de Deus estava naquele ambiente de morte, onde as pessoas amaldiçoaram aquele que estava na cruz. Se és o Filho de Deus, desce daí, salva de ti mesmo. O outro pegou o manto dele e começou a jogar baralho no manto dele, acredito seja de baralho, ou qualquer outro tipo de jogatina da época. O outro pegou uma vara com vinagre, uma espécie de calmante para tentar amenizar a dor dele, e ele virou o rosto, porque era necessário ele pagar o preço do pecado da humanidade naquela cruz. É nesses locais improváveis que a semente do evangelho tem que ser pregado, meu irmão. Aqui, como diz o pastor Romeu, a parte mais fácil para nós é pregar no púlpito, dependendo de quem seja a sua performance. Mas aonde o seu eu verdadeiro como cristão funciona é lá fora. Como diz T.L. Osborne, aonde os pecadores estão. Meu irmão, você tem que estar aceso pela chama de ganhar almas. Não existe ser cristão e não gostar de pessoas. Não existe ser cristão e não querer se relacionar com as pessoas. O cristianismo propõe relacionamentos. Sabe aquela coisa de você chegar num ambiente, você está lá, você chega num escritório, ou chega numa clínica dentária, ou onde seja que for, e quando você coloca o pé, as pessoas olham assim, falam, rapaz, o que está acontecendo? Aí um cutuca o outro, nossa, quando ele chegou aqui parece que mudou o ar. É isso mesmo, aonde você chega, o ambiente muda, que você leva o fogo do Espírito Santo, meu irmão. As pessoas têm que notar a sua presença. As pessoas têm que saber, chegou um crente aqui. Uau! As pessoas têm que entender que você chegou trazendo respostas. Você chegou trazendo soluções. Eu sou um pouco intrometido, então onde eu vou, me faço conhecer. Aonde eu vou, eu entrego a mensagem que eu carrego. E a mensagem que eu carrego é: Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas senão que tenha a vida eterna. Aleluia! Marcos capítulo 16, no versículo 15, disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu gosto de pensar assim: não devemos desconsiderar o caráter sobrenatural no evangelismo. Há um caráter sobrenatural no evangelismo. Porque no mesmo capítulo que nós lemos agora, o último versículo diz assim: cooperando com eles o Senhor, por meio de sinais que se seguiam. Ei, quando você falar Jesus te ama, o Espírito Santo pega junto e coopera contigo com milagre.
Independente de qual seja a situação, o Espírito Santo está assim, vai lá, pastor Romeu, libera a palavra, vai, fala. Tá, já viu aqueles cavalos, seu cavalo na baia, quando está no hipódromo, pronto para levantar a cancela, ouvir o tiro e correr? O Espírito Santo está assim, fala logo, vai, eu quero correr com você e fazer o milagre. Ei, prega a palavra. Um Jesus te ama muda uma história, muda uma situação. Nós estávamos no evangelismo lá em Guaratinguetá, noturno, e tinha armado a tenda branca. Quem nunca teve essa experiência está convidado, com a devida permissão do pastor aqui, a participar de um evangelismo noturno que fazemos lá ao lado do Rio Paraíba, na JK. E nós montamos a tenda, eram umas 9h30 da noite, e vi uma menininha assim, cabeça baixa, andando. E o Marcião olhou aquela menina, ele falou, para. E ela olhou assim, virou a cara e falou, ei, para, Jesus te ama. E ela olhou para ele assim, por que você está falando isso? Ele, porque você é importante. Jesus te ama, ele foi na cruz para morrer a sua morte, para que você tenha a vida dele. Ela começou a chorar. E ele falou assim, o que aconteceu com você? Ela falou, está vendo aquela ponte ali, ó? Eu estava indo para lá agora para pular dela, eu ia tirar minha vida. Porque se eu pulasse agora à noite, ninguém ia me ver, eu ia simplesmente sumir no Rio Paraíba. Minha vida não tem sentido, mas aquela interrupção na jornada dela, aquele irmão com toda a brutalidade dele de falar, era o que ela precisava escutar para ter a atenção dela. Aí eu vou falar uma coisa, você pode sentir que você não tem tato, tino, nem talento para falar. Deixa eu te dizer algo, Deus só unge aquilo que é original. Seja simplesmente você. É a sua personalidade, seja você, é isso que Deus trabalha. Deus trabalha com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com aquilo que você carrega. Um processo de morte foi interrompido aquela noite, e aquela menina viveu para contar o quê? Os benefícios do Senhor. Então não desconsidere o caráter sobrenatural na evangelização. Ah, mas isso não é comigo. Engano teu. Toda a igreja está comissionada a evangelizar. Toda a igreja. O João, o José, a Maria, o novo, o velho, todos estão comissionados. Então a grande comissão é a convocação de todos os crentes a anunciar o evangelho. Essa é a grande comissão. Você está sendo convocado essa noite para pregar o evangelho, meu irmão. Essa é a grande comissão dita por Jesus Cristo. Mateus 28, no versículo 19, versículo 20, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele se concatena com Marcos 16:15 e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Em Lucas 24, no versículo 47, diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A palavra inclusiva do evangelho, citado por João Batista no começo, foi arrependimento. Arrependimento, pois é chegado o reino de Deus. Uma simples palavra, arrependimento, pode mudar uma trajetória. Uma simples palavra, arrependimento, pode colocar a pessoa novamente no caminho que ela nunca deveria ter saído. Porque o ser humano, ele é egocêntrico. O ser humano tem caminhado por narcisismo. O ser humano tem entrado num caminho onde ele coloca os sintomas e as síndromes que se levantaram nesse século como desculpa para não ter um compromisso, para não mudar o rumo da vida. Mas a palavra arrependa-se funciona. Arrependa-se em nome de Jesus Cristo, porque é chegado o reino dos céus. Escuta, mamãe, papai, esposa, esposo. David Robertson disse assim, um grande pregador da fé: o seu ente querido só vai ao inferno se você permitir. A visão de Joel é milhares e milhares de pessoas no vale da decisão. O seu ente está no vale da decisão. O que você pode fazer?
por mim você não passa. Você é a barreira de contenção. Você é o último ponto de salvação para ele. Escute, você é a última voz que talvez ele pode ouvir. Você talvez seja o último sorriso que ele vai ter. Uau, se nós somos a carta escrita a ser lida por todos, qual carta as pessoas vão ler em você? Você é uma carta. Quando as pessoas olharem para você, você tem que passar uma mensagem. Qual que é a mensagem que está passando? Eu não me envolvo com o seu problema, porque eu não quero que você se envolva com o meu. É isso? O problema do seu irmão tem que ser o seu problema. A situação de vício dele tem que te motivar a querer fazer algo para ajudá-lo. Quando se trata de evangelismo, quem te disse que você não está comprometido com isso? Todos nós temos o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 17 ao 20. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas permanecem. Não é assim não, né? As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos ressuscitou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Uau! A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Diga comigo, tudo provém de Deus. Diga de novo, tudo provém de Deus. Aleluia. Eu tive a oportunidade de estar em algumas embaixadas. Quando eu vou em algum país, eu gosto de procurar embaixadas para tirar fotos. E quando eu viajo a algum outro país, eu gosto de ir na embaixada para conhecer, saber mais do país. E lá no Paraguai eu tinha mais acesso à embaixada, porque a Assunção é um ovo, é pequena a Assunção. Então eu estive em muitas embaixadas, mas eu estive numa embaixada que me constrangeu a excelência da embaixada. E eu tive a oportunidade de ministrar para alguns fuzileiros navais que eram segurança do embaixador. Uma embaixada, você não vê uma folha de um jardim que não esteja simetricamente cortada em relação às outras folhas. Numa embaixada você não vê em nenhum tipo de móvel, nenhum tipo de poeira. Numa embaixada você não vê ninguém que não esteja alinhado no seu vestir, no seu parecer. Numa embaixada, para um café da manhã, eu contei 8 fuzileiros naval para servir um café da manhã para mim, porque nós estaríamos lá conversando. A embaixada é totalmente diferente. Agora, talvez você não saiba, né? Mas você é o embaixador do céu aqui na terra. Você não se deu conta ainda não. Você é o embaixador. Aonde você está, meu irmão, tudo tem que estar desse jeito. Tudo tem que estar na excelência. Você representa um céu. Você representa um reino. Você é o embaixador de Deus aqui na terra. Mas aonde eu vou tirar tudo isso? Quem que envia tudo aquela excelência para a embaixada do Brasil no Paraguai? A nação que enviou, querido. O céu te enviou para a terra, para que você reinasse em vida, querido. O céu te enviou na terra, porque você é um representante legal do céu aqui na terra, meu irmão. Olha que interessante. Cada pessoa em Cristo, a cada uma, foi confiada a palavra da reconciliação. Isto é, a proclamação da obra de salvação que Cristo já consumou. Cada um já tem essa palavra. Não é que você vai orar para ter, você já tem. Você já tem o ministério da reconciliação.
Você não se convenceu ainda que é embaixador, né? Não está convencido não, viu? Meu pai do céu. Olha que interessante aqui, ó. Embaixador, 2 pontos, é a categoria mais alta de representante diplomático de um estado junto ao outro estado. Você tem a categoria mais alta que essa terra pode ter, meu irmão. A mais alta. Agora pega essa aí, segura na cadeira para não cair. É um título de ministro de primeira classe. Oh, não. Você tem esse título de ministro de primeira classe. Ei, pastor, você tem um título de ministro de primeira classe. Meu pai, você tem um título de ministro. Fala para o seu vizinho, você tem um título de ministro de primeira classe. Agora faz assim comigo. Ha, ha, ha. O diabo quis dizer que você não valia nada. Ele não sabia que você tem esse título. O diabo quis dizer que você ia divorciar. O diabo quis dizer que você ia morrer sozinho. O diabo quis dizer que você ia morrer doente. Ele esqueceu que você, como embaixador, tem um título de ministro de alta classe. Ó, ministro de alta classe. Tudo é possível para você. Tudo te pertence. Tudo é possível para você. Tudo te pertence. Uou, aleluia. Olha mais aqui, ó. Somos os representantes oficiais de Deus na terra. E como sendo esse ministro de alta classe, sendo representante oficial de Deus aqui na terra, qual é a nossa missão? Falar em nome dele. Ah, meu irmão, aquela velha matéria, né, autoridade do crente. Quando você falar em nome de Jesus, todo o céu está de olho e com o ouvido atento às suas palavras. E quando você fala, recebe a salvação em nome de Jesus, o Espírito Santo vem e pega junto com você. E o que ele faz? Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Mas você tem que falar. Você não pode brincar de mudinho. Não está na hora disso. E nem ser o Gasparzinho. Desaparecer no dia do evangelismo. Pastor, marca uma ação evangelística. Você tem que visitar a avó que está doente, o tio que desapareceu. Não. Tratar sobre evangelismo é de tratar assuntos sérios, meu irmão. Não que nada não tenha seu teor de seriedade, mas evangelismo foi a última instrução de Jesus na terra, querido. A minha avózinha, Isolina Quadros Pimentel, prima do excelentíssimo ex-presidente Jânio Quadros, minha avózinha. Ela, com 94 anos, Deus revelou o dia da morte dela. E ela convocou toda a família para uma santa ceia e falou, eu vou partir. E ela deu instruções para cada filho. Dos 9 filhos dela, 7 ou 6 eram pastores. E ministros de alta patente. Um deles abriu 35 igrejas. Para ter uma ideia do que gerou. Um ventre bom gera sementes boas. Essa igreja é uma igreja estacional. Essa igreja, olha quanta semente boa está sendo gerada. Olha aí, olha para o seu lado aí, ó. Foi gerado aqui, ó, aqui, ó. Aqui, um ventre bom gerando sementes boas. Oh, aleluia! E ela, nos seus últimos suspiros, impôs as mãos nos filhos, falou coisas importantes. E ela morreu. Então, o que eu entendo, o que eu posso discernir? Uma pessoa, antes de sua morte, ela não gasta tempo falando besteira. Ela quer acertar a vida. Ela quer pedir perdão, ela quer perdoar, ela quer instruir, ela quer impor as mãos, ela quer abençoar. Jesus Cristo sabia que ele estaria sendo levado àquela cruz. E ele tinha que dar instruções finais para os discípulos dele. Ele não ia perder tempo falando para ir visitar a casa da carochinha, para ir comer uma feijoada, não. Ele chamou aqueles discípulos, bem para pertinho e falou assim, ó, será que você pode fechar só um pouquinho os seus olhos e imaginar Jesus falando? Ide por todo o mundo e pregue o evangelho para toda criatura. Escute. Aquele que crer
e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, e se tomarem algum veneno mortífero, dano algum fará a sua saúde, e cooperando com eles o Senhor, por meio de sinais que se seguiam. Essas foram as últimas instruções daquele que estava sendo levado à morte. Uma pessoa, nos seus momentos finais, não gasta tempo com besteira. Então, quando tratamos de evangelismo, não estamos minimizando outros tipos de trabalho e nem maximizando o trabalho do evangelismo, mas estamos colocando ele no local correto. Se tua visão não for ganhar almas, olhe bem para mim o que eu vou te dizer. Você corre um sério risco de não estar na visão de Deus para essa igreja. Se você não deseja ganhar almas, eu te convido hoje você vir à frente ao apelo de salvação, porque corre um sério risco de você nunca haver nascido de novo. No seu plano diário tem que haver ganho de almas. Smith Wigglesworth, ele disse assim que todos os dias a meta dele era levar pelo menos uma alma a Cristo. Então ele saía da casa dele e parava no portão e ficava esperando o leiteiro, o carroceiro, o coletiveiro, o ônibus, e aquela pessoa que ele era guiado, ele ia e levava a Cristo. Você tem o Uber que te leva, que te carrega. Imagina que o Uber carrega alguém que tem uma mensagem para ele mesmo. Você tem uma mensagem que o motorista do Uber precisa, você carrega essa mensagem. Ele está te carregando e você entregar essa mensagem para ele. Ah, mas Deus me chamou para ir para os Estados Unidos. Ah, eu vou fazer quando estiver na Espanha, na Europa. Eu vou fazer quando eu for ver o avivamento da Colômbia, da Guatemala. Irmão, se você não fazer aqui, você não fazia lugar nenhum. Desculpa te dizer. Se você não for bênção na sua igreja, você não vai ser bênção lá fora, não, querido. Te dou essa notícia. Paulo falou assim: prove, se aprovado, estabeleça. O pastor José Roberto sempre fala para a gente, vocês têm que trabalhar com a possibilidade de ser reprovado. Agora, ser reprovado é uma oportunidade de fazer direito a coisa, na próxima oportunidade. Ainda temos aqui ministros de alta classe. Aleluia. No primeiro século, meus irmãos, na igreja de Atos dos Apóstolos, os irmãos pregavam a Jesus Cristo como se ele fosse voltar naquele mesmo dia, como se ele fosse voltar naquela tarde. Devemos pregar Cristo com essa mesma paixão. Eu me lembro, eu cresci, meu pai sempre viveu em meio a teorias de conspiração. Meu pai, qualquer coisa para ele era um ataque soviético, era alemães, era aquela coisa toda. Meu pai era alemão de nascimento, já falecido. E ele sempre falava da potência que eram as cortinas de ferro. Falava da dama de ferro, Margaret Thatcher. A mesma que disse que tinha mais medo de um homem que orasse do que um bombardeio contra a capital do país dela. Para você ver o poder de um homem da oração. Mas uma coisa que eu observava, meu pai falava assim, que a URSS, a União da República Socialista Soviética, composta, se eu não me engano, quem entender mais que eu me corrige, 24 países que compunha as cortinas de ferro. Estou correto? Alguém pode me corrigir? Se ninguém me corrigiu, é que eu detenho só conhecimento disso. Era um país comunista, onde não se podia pregar o evangelho. Foi de lá que saiu o famoso livro Torturados por Amor de Cristo, onde congelaram aquele missionário Richard Umbrand por pregar o evangelho. Lá que eram os porões de tortura soviéticos. Mas os 26 ou 24 países que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não sabia que o Ocidente, a igreja ocidental, estava orando. A igreja se pôs de joelho para orar.
Qual que era a oração? Pai, que as cortinas de ferro caia e que missionários possam entrar na Rússia para pregar o evangelho. Pai, que as cortinas de ferro caia, que o muro de Berlim se derrube, Pai, porque o muro de Berlim e a União Soviética eram barreiras que impediam que evangelistas chegassem nesses países, na Alemanha Ocidental e na União Soviética. O que aconteceu em 1984? O muro de Berlim caiu. Sabe que quando eu vi um obreiro com um martelo na mão assim, simbolicamente bater naquele muro de Berlim, na Alemanha, Deus falou comigo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O evangelho chegou na Alemanha, a igreja ocidental continuou orando, nossos irmãos batistas, metodistas orando, 1980, 78, 80, 84, 85, vem a perestroika e cai as cortinas de ferro. Houve um derramar do poder de Deus na Rússia que levantou nosso querido Rick Renner, que temos os livros dele no Brasil. Por que Deus levantou aquele homem na Rússia? Porque a igreja ocidental orou, a cortina de ferro caiu e o evangelho chegou lá. Agora você pensa que Deus não pode fazer de novo? Essa guerra que está aí, nós sabemos, é só para impedir que o trabalho missionário chegue de novo lá. Scott Webb disse quando esteve aqui em Guaratinguetá: vamos levantar em oração. Vamos chamar ministros que possam testemunhar nesses países. Que Deus levante evangelistas, que ame nações e possa colocar os pés lá. Que Deus levante no Ocidente pessoas para orar. E que Deus possa no Ocidente, que pessoas abram suas carteiras para investir. Um bom trabalho evangelístico se faz com oração, com investimento e com pessoas disponíveis. Ah, tá bom, você está falando da Rússia, mas eu moro aqui. O mesmo se aplica aqui. Olha que terreno fértil para investimento. Olha que terreno pronto para um bom investimento. Olha quantas pessoas aqui ao redor para ser alcançada pelo evangelho. Mas enquanto evangelizar não for sua prioridade, você vai ver o mundo passando e pessoas se perdendo. Você já tem esse ministério da reconciliação. Aleluia. Deus não chamou ninguém para ir para o inferno, não. O inferno não é morada de homens. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios, a terça parte do céu. Mas escuta, a sétima e oitava parte está conosco. Farei dos meus ministros labareda de fogo, é isso que a Bíblia diz. Você tem que se comprometer com o evangelismo. Você tem que se comprometer que Jesus está fazendo algo poderoso. Mateus 18 diz assim, me fugiu o versículo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. As portas do quê? Imagina um inferninho aqui da cidade. Todo bairro tem o seu inferninho, né? Que ou é um prostíbulo, ou é um bico de droga, uma biqueira, alguma coisa. Está dizendo aqui, ó, Jesus falando, ó, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Agora, observa comigo. A palavra igreja era um mistério que foi oculto a gerações. Todos os profetas viram o cume do monte, a cruz de Cristo, mas ninguém olhou o fundo do vale. A igreja foi extraída do fundo do vale. A igreja não estava no raio de visão de nenhum profeta. O que estava era a cruz de Cristo. Mas Jesus olha para o fundo do vale do Paraíba, para a cidade de Moreira César, e fala: eu vou levantar a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, analiticamente, de novo, sobre esse texto. Aonde foi mencionada a primeira vez a palavra igreja? Porque essa foi a primeira vez que é mencionada em toda a Bíblia a palavra igreja. Eu te falo, nas portas do inferno.
A primeira vez que a palavra igreja é mencionada foi no lugar chamado Portas do Inferno. E você está com medo de pregar nos inferninhos da cidade? Está com medo de pregar na biqueira por causa dos traficantes? Se você ler meu livro, você tem um pouquinho de coragem. O cara falou, vou cortar sua cabeça hoje. Eu falei, só se for agora, lindão. Estou com a cabeça até hoje. A primeira vez que a palavra igreja é mencionada é num local chamado Portas do Inferno. Olha que interessante na cruz. Quem que estava ao lado de Jesus naquela cruz? Duas gente boa? Hein? 2 camisa 10? Estavam do lado de Jesus? Não, meu irmão. A cruz, só ia na cruz quem era condenado. Jesus precisou ser condenado num julgamento totalmente errado noturno. Aqueles bandidos eram condenados. Eram 2 bandidos que estavam com ele naquela cruz. Quem que inaugurou o céu junto com Jesus no Novo Testamento? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E você acha que existe caso difícil para Jesus nos salvar? Você acha que o mendigo da rua, o bêbado, o drogado, o empresário, o magnata, o médico, não tem ninguém que Deus não queira salvar? Está um exemplo típico aqui, esse bandido da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu estou colocando informações dentro de você, para você ver que se abre um leque de oportunidade para poder pregar o Evangelho. O Evangelho não se resume somente a um hectágono ou a uma caixinha. Não, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem a possibilidade, você tem a oportunidade. Amém, irmãos? Não faça comum aquilo que é sobrenatural. Ou simplesmente Jesus te ama, vai mudar a história de qualquer ser humano. Não importa a situação que a pessoa chegue no ambiente que você está, a presença que você carrega vai afetar a vida da pessoa e ela não será mais a mesma. Isso é evangelismo. Eu gosto daquela velha história que T.L. Osborne conta. Disse que o irmão Juan Pérez, ele chamou a sua irmã Maria Pérez a sua esposa Maria Pérez, e foram fazer um piquenique. Só que ele achou um campo verde, próximo ao campo tinha uma rodovia estilo Dutra. E ele montou sua toalha quadriculada, colocou sua cestinha de alimento, e as criancinhas, o Joãozinho, a Marinha, brincando, e ele conversando com a sua esposa lá, Maria Pérez. Juan Pérez se empolgou, deixou de prestar atenção nas crianças. De repente, um menorzinho estava a 2 metros de uma carreteira estilo Dutra. E ele sabia que mais 2, 3 passinhos daquela criança, 4, ela colocaria os pés na rodovia e um caminhão que vinha de longe iria esmagar aquela criança. Ia ser a morte. Aquela mãe se levantou numa ousadia, numa força tão grande, que ela que inventou os 100 metros rasos em 8 segundos, antes daquele corredor americano. Ela saiu correndo. Quando aquela criança, a velocidade foi tal, quando aquela criança estava para colocar o pé naquela rodovia, ela tirou a criança e o caminhão passou. Sabe o que eu penso? Não é uma história somente isso, uma figurativa. A velocidade que essa mãe empregou para alcançar aquela criança, Deus tem mais pressa em salvar uma alma pecadora. Deus tem mais pressa. Por mais amor que aquela irmã, aquela mulher teve para poder livrar o filho da morte, Deus tem mais amor que aquela mãe em salvar uma pessoa que está a ponto de morrer ou se perder. Então não limite a atuação de Deus. Não limite. Aonde você está, você é um representante legal do céu. E você pode alcançar qualquer tipo de pessoa. Não importa quem seja a pessoa. Qualquer tipo de pessoa pode ser alcançado.
A questão é você empregar suas digitais no mundo, mostrar para o que você veio. Quando tratamos de evangelismo, tratamos de expansão. Essa igreja existe porque alguém evangelizou. Guaratinguetá existe porque alguém evangelizou. O Ministério Verbo da Vida está no Brasil porque americanos vieram evangelizar. Há 30 anos atrás, um casal começou algo e olha onde nós estamos. Naquele dia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Estamos às portas de um derramamento do Espírito Santo extraordinário. Eu estava no evangelismo na Vila Matilde, em São Paulo, fui dar um treinamento. Eu tinha acabado de dar o treinamento, mostrando a necessidade do evangelismo. Aí fomos almoçar depois do treinamento. No restaurante havia um homem com um catéter aqui, uma sonda. Para mim, ele havia feito um cateterismo, ou ele estava fazendo quimioterapia, alguma coisa. Mas eu estava com todo mundo, com os olhos postos em mim, esperando o que eu faria naquela situação. Eu queria dar uma resposta para aquele povo que viu dando treinamento, e eu fui até aquele homem. E eu falei do amor de Jesus para ele, e ele falou assim: rapaz, eu estava esperando um crente me encontrar. E ele contou a situação dele, ali ele recebeu Jesus, naquele restaurante. Eu impus as mãos sobre ele e orei. Na semana seguinte, o líder do evangelismo do Verbo da Vida Vila Matilde manda uma foto. Quem estava na igreja? Aquele rapaz que eu alcancei no restaurante. Então não duvide daquilo que o Espírito Santo pode fazer com um simples Jesus te ama. Eu estava no shopping aqui em Buriti, tem uma academia Smart Fit, e sai um estilo Alexandre, um bombadão, né? Só que ele está assim, querendo correr, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Estava assim, né? Porque tinha machucado a perna. E eu falei: ei, para um pouquinho, ele, estou com pressa. Não está com pressa, você está mancando. Falei: o que aconteceu? E ele ainda tentando correr: rapaz, eu torci meu pé, deixa eu orar por você. Ele parou. Ali em frente com a loja de calçado, ali, logo na entrada do lado da Renner, Shopping Buriti. Ele parou porque ele foi inusitado. Uma pessoa falou: deixa eu orar por você. E eu pus as mãos nele, eu orei por ele. Falei: pode pisar e caminhar direito. E ele pisou e foi para a academia caminhando direito. Instantaneamente curado, sarado. Uma pessoa que foi marcado no meio da rua. Então não desconsidere o caráter sobrenatural no evangelismo. Marcos 16, versículo 20. Cooperando com eles o Senhor por meio de sinais que se seguiam. O Espírito Santo quer cooperar com você a cada momento. Aleluia, glória a Deus. Mas quando eu devo evangelizar, eu não sou evangelista, não está para mim esse tipo de coisa de ganhar almas. 2 Timóteo 4, versículo 5, Paulo fala assim para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faça o trabalho de um evangelista. E cumpra seu ministério. Quer cumprir seu ministério? Comece fazendo um trabalho de evangelismo. Entre efetivamente no ministério da reconciliação. Eu estava assistindo, quantos ouviram falar do evangelista Reinhard Bonk? Cara que impactou o mundo, as maiores cruzadas do mundo, desde dos dias do apóstolo Paulo, até hoje não se compara às deles. E ele estava naquela igreja de Lakewood, uma igreja, né, americana, 45 mil pessoas sentadas. Aquela banda Hillsong estava fazendo louvor. Aquele louvor, o céu estava estabelecido naquele ambiente. E Reinhard Bonk entra, ele olha e fala: muito lindo tudo isso aqui, que igreja, que louvor lindo, que ambiente maravilhoso. Mas eu venho dar uma notícia para você: o louvor mais lindo que pode ser cantado aqui hoje é o choro de um pecador se arrependendo dos seus pecados. Esse é o maior louvor de uma igreja, é o choro de uma alma arrependida. Aleluia, aleluia. Ninguém foi tão longe que não possa olhar para trás e ver o ponto de partida ainda, meu irmão. Ninguém está tão distante que não possa ser encontrado. Ninguém está tão enfermo que Jesus não possa ter pagado um preço pela vida dele. Ninguém é tão solitário que não possa encontrar a outra metade da sua laranja, a tampa do seu caldeirão.
Minha mãe estava lá sofrendo um casamento miserável, sofrendo mais que Bíblia embaixo do sovaco de crente em dia de calor. Imagina a Bíblia embaixo do sovaco do crente em dia do calor, como é que fica a Bíblia? Minha mãe estava lá sofrendo tanto, apanhando de um casamento que ela fez totalmente miserável. Minha mãe se desviou, nascida e criada no evangelho, se desviou e fez um casamento errado. Estava empencada de filho, morando na cidade da Bahia. O abençoado lá tentou até matar minha mãe. Um dia ela falou, eu anoiteço nessa casa, mas não amanheço. Ela pegou as 3 crianças, foi para a beira da estrada e veio de caminhão para São Paulo. Sofrendo, mas sofrendo mesmo, apanhando dia e de noite. Se arrependeu, voltou para Jesus, minha mãe. Aí o meu pai foi um namorado de infância dela. E o meu avô mandou uma carta para o meu pai. Meu pai morava no Paraguai e falou, Cholo, a Sucena divorciou daquele companheiro dela. Meu pai, quando recebeu a carta, no mesmo dia, veio para São Paulo, em 1970. Mesmo dia, espertinho, né? Chegou em casa, só que não era mais aquela jovenzinha. Já era uma mulher pencada de filho. Mas meu pai olhou para ela e falou, Sucena, eu continuo te amando. Nós podemos escrever uma nova história. Eu quero ser o pai dos seus filhos. Isso foi em 1970. Você acha que Deus não está a ponto de colocar uma pessoa na sua vida para uma nova história ser escrita? Você não acha que Deus não pode fazer isso? Você acha que Deus não pode, no seu relacionamento, fazer uma nova história dentro dele? Meu pai um alemão de 1,98 m, minha mãe uma paraguaia de 1,50 m. Uma discrepância no tamanho. Meu pai falava 4 idiomas, minha mãe nem o português direito falava. Mas meu pai era apaixonado por ela. E o vaso que vos falo é fruto do amor dele com ela. Ela saiu daquela relação tóxica que quase levou a vida dela. Se deu a oportunidade de ser feliz, se arrependeu, voltou para Jesus, serve a Deus até hoje, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez. Isso é fruto de um evangelismo, de alguém que pregou o evangelho para ela, que disse a Sucena, você não precisa morrer nessa vida, Deus tem algo melhor para você. Quantas pessoas estão esperando que você diga algo, ei, não é porque não deu certo de um jeito, tem que morrer não dando certo, as coisas podem mudar, você pode ser feliz, você pode encontrar, se o andorinho encontra a casa, se a andorinha encontrou casa e o pardal o seu ninho, não sei se a lógica é essa, mas é tudo aí, será que você não pode encontrar, gente? Aí eu venho com o morango que se coloca em cima da torta. Sabe quando você vai entrar nessa alegria que Deus tem para você? Quando você aceitar a chamada que Deus te tem e começar a praticar ela. Enquanto você negligencia a chamada que Deus tem para você, você vai continuar patinando sem sair do lugar. Quer ser feliz? Faça as pessoas felizes. Quer ser curado? Pregue cura para as pessoas. Quer prosperar? Comece a investir. Tudo isso é evangelismo. Tudo isso é evangelismo. Amém. Aleluia. Então, indo para terminar aqui, equivocadamente, alguns creem que as pessoas comissionadas por Deus para evangelizar são somente evangelistas. Quem te disse, Berenice? Um evangelista, querido, é para inspirar. Quem faz o trabalho dia a dia é você. No mercado, no açougue, na padaria, na sua casa. É aí que você faz o trabalho. Amém, irmãos? No entanto, a grande verdade é que todo crente foi chamado para ser testemunha de Cristo. O ministério para manifestar o ministério da reconciliação. Mas nem todo crente é evangelista. Imagina, se todo mundo fosse pastor aqui, essa igreja acabaria. Imagina o problema que o pastor Romão ia ter, só pastor, um monte de bicudo aqui, um monte de gravata larga, como ia fazer? Não tem como. Já pensou se na igreja da irmã lá, se todo mundo fosse pastor, e aí? Quem ia trabalhar na portaria, ia cuidar de carro, ia limpar a igreja, ia ganhar almas, ia visitar hospital, visitar presídio? Ninguém. Porque os pastores só querem púlpito, que é a parte mais fácil, né, pastor? Agora o que está por trás do púlpito quer. Aí você vai saber quem quer ministério. Estamos falando sobre a matéria evangelismo.
Então o ministério da reconciliação, ele foi dado, irmão, mas nem todo crente é evangelista. Amém? Olha o que Paulo diz sobre o ministério. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para que cumpra a obra do ministério. Então nós, como dons ministeriais, estamos aqui para que você seja aperfeiçoado e possa cumprir o ministério que você tem, querido. Diga comigo assim: eu sou um ganhador de almas. Ih, não fez nem cosquinha nos pés do diabo. Nem cosquinha nos pés do diabo você fez. Fala com convicção: eu sou um ganhador de almas. Aleluia. Você tem que ser um sucesso aqui, querido. Impactar o seu bairro, impactar a sua casa. As pessoas têm que ver você e falar: rapaz, aquele cara ali, olha, eu chego perto dele, eu quero fazer alguma coisa diferente, cara. Ele me inspira, me motiva, sabe? Eu fui na casa da tia da minha esposa, ela é budista, tia Dalva. E ela tem um altar dela, que ela faz aquela oração, no hororô, gerengezo, acho que é isso, a oração que ela faz lá. E impressionante que quando nós íamos na casa dela, tinha um pano tampando o altar, e nenhuma das imagens que ela tinha na casa dela estava lá. E um dia eu falei: tia, eu posso descansar um pouquinho? Ela falou: vai lá no meu quarto, lá descansa, liga o ar. Tirei meu sapato, deitei. A hora que eu levantei, eu chutei o sapato para baixo, eu abaixei para levantar o lençol, pegar o sapato embaixo da cama, tomei um susto. Ela tirou todas as imagens da casa e colocou embaixo da cama. Sabe por quê? Para respeitar eu, que sou um cristão, querido. As pessoas têm que respeitar você, querido. Mas como respeitar? Com identificar aquilo que você carrega, que é para abençoá-los. Aquilo que você carrega pode transformar vidas. Há uma urgência de pregar o evangelho. E nós não podemos mais fazer ouvido de mercador, querido. Quando uma pessoa vai na feira, tomate, batata, limão, mas só que o seu ouvido só está para aquilo que você quer. Você não está ligando para as muitas vozes. E a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, mas somente uma é a voz de muitas águas. E qual que é a voz de muitas águas para uma pessoa que está perecendo? Recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E tudo pode ser mudado. Amém, meu irmão? Aleluia. Esse é o ambiente. Olha que ambiente lindo que estamos aqui. Olha que unção maravilhosa que está. Esse é o ambiente que criamos nas salas de aulas. É para te motivar a você sair da sua zona de conforto, a te mostrar que há pessoas que necessitam desse evangelho, que há pessoas que precisam que você aceite a sua chamada para que ela possa nascer de novo. Às vezes, você chegar num ambiente, você vai ativar coisas na vida de uma pessoa que ela nem sabia que ela tinha. Eu era um crente comum, normal. Em 1997, eu fui numa conferência chamada Andando no Espírito, Andando no Poder, do irmão David Robertson, no Mato Grosso. Foi eu e o pastor José Roberto naquela conferência. E quando cheguei para ver o irmão David Robertson, David Killan traduzindo, e um dos dias ia haver um culto missionário. E veio um missionário chamado Osney Walter Cruz, um homem de 2 metros de altura, grande, gordo, com uma indumentária de africana, falando de missões na África, sem conhecê-lo, sem ouvi-lo, só de ver aquela pessoa, acendeu em mim a chamada missionária. E aquele dia eu sabia que era um missionário. Você só vai saber aquilo que você é quando você se expor aos ambientes. Então hoje você está no ambiente de evangelismo. E que você saiba que você foi chamado para atuar no ministério da reconciliação. Cristo em nós, esperança da glória. Para quem? Para quem está perecendo. O que você carrega é esperança para quem está perecendo. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé? Aleluia. Louvado seja Deus. Sim, por favor. O pessoal pode me ajudar do louvor. Os tangedores aqui podem me dar um apoio. Aleluia. 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 Ora babadala braba aleluia. Aleluia. Eu gosto muito de falar de nossas experiências, sabe, irmãos? Quando eu saí do Brasil,
eu estava a ponto de sair do Brasil. Eu sei que isso vai abençoar alguém aqui. Os irmãos da igreja nos procuraram, falaram assim: Alex, vamos fazer um bazar, vamos vender as suas coisas e podemos levantar uma boa soma de dinheiro. Você pode levar um colchão tranquilo, né? Dinheiro, né? Até calcularam lá o que eu tinha em casa, pastor, né? Sabe, querer ajudar Deus, né? Os diáconos foram lá, né? Alguém diz assim: resistir ao diácono e fluirá de vós, né? Oh, desculpa, é o diabo. Daí, sabe, aí foram lá em casa: olha, você pode, quiseram de alguma maneira querer me ajudar. Mas a nota que eu tinha com a minha esposa é essa: missionário não vende o que tem, transforma em semente e planta. E aquele dia nós chamamos os irmãos da igreja, umas famílias que sabíamos que precisavam daquilo que nós tínhamos em casa. Eu falei: olha, o que você precisa em casa, pode encostar o carro e levar, que é teu. De maneira que semeamos nossa casa inteira. Tudo que era nosso, comprado legitimamente, nós semeamos. Sabe? Porque é isso que faz. É isso que o cristão faz. Peixe nada, pássaro voa, e cristão semeia. Sabe? E eu precisava ter semente plantada para a nova estação que eu iria entrar. Eu não sei qual estação você está esperando entrar, mas você tem que ter semente plantada, querido. Quando eu cheguei no Paraguai, aleluia, o louvor pode ir comigo, tá bonito, gostoso. Quando eu cheguei no Paraguai, a minha casa era Gênesis 1, versículo 1, era sem forma e vazia. Eu só tinha a cadeira branca, que era o culto na minha casa. Então nós não queríamos ver televisão na sala, que pensava que estava vendo televisão na igreja. Eu ver o nível que a gente estava no Paraguai. Aí com o dinheiro que nós levamos, nós compramos um fogão, uma geladeira e uma cama. Mas eu me lembro que a minha geladeira era que nem coco, branca por dentro e cheia de água no começo. Mas eu tinha semente plantada no campo missionário. Um dia, né, à luz daquilo que o pastor Marcos Paulo falou de manhã, né, sobre você colher, uma pessoa me liga e fala em português, né, vou traduzir: pastor, você está morando no Paraguai? Eu falei: estou. Falou: cara, eu tenho uma loja aqui, você não quer visitar minha loja? Quantos conhecem a loja Kamikado? Tinha uma loja dessa na capital do país. Ela conhece porque é o sonho de toda mulher, pastor. Um cartão black sem limite na Kamikado. Aí ele falou: vem aqui em casa, eu vou te levar para almoçar, depois vamos no meu escritório. Eu falei: eu estou com a minha esposa, minha filha, vem todo mundo. Missionário ama duas coisas: convite para comer e outra coisa. Aí, irmãos, eu fui na loja dele, ele olhou para minha esposa e falou assim: irmã, ele chamou duas funcionárias, falou: tudo que você quiser aqui você pode escolher, que eu quero abençoar vocês. E falou para a funcionária: eles são uma família de pastores que estão semeando nesse país há muito tempo, e é justo ter uma recompensa. Olha a palavra que ele usou: eles estão nesse país semeando há muito tempo, e é justo ter uma recompensa. Irmão, você só vai ter o resultado do seu plantio. Se você está evangelizando, é justo você ter uma recompensa. É justo, querido. É justo. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diria Deus, não cumpriria. A minha esposa chegou um dado momento e ela falou assim: eu não quero nada da China, é tudo da Turquia e da Alemanha que você coloca nos carrinhos. E falou assim: e o que for parte de hotelaria, você multiplica por 12, porque eles recebem muitas pessoas na casa dele. A minha esposa mandou mensagem para mim, né? Era SMS na época. Mandou um torpedinho: eu estou em tribulação, que eu não sei quando parar. Ei, pega isso aqui, Deus vai fazer isso com você, querido. Por causa da semente que você plantou. Você vai estar em tribulação, que não vai saber como parar de tanta coisa que vai chegar para você. Chegou uma hora que Moisés gritou: chega, já é suficiente. Quando você trata dos assuntos do reino, o reino se encarrega dos seus assuntos. É assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Estamos tratando de assuntos importantes, que é a evangelização, que é a matéria evangelismo. Deus vai fazer. Tem nova história, tem encontros, tem reencontros, tem salvação, tem cura, tem milagres, tem portas. Mas aí vem aquela pergunta: você plantou semente em tudo isso?
Responde só para Deus, tá? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Te amamos, Jesus. Faça a sua oração. Te adoramos. Pode ajudar? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado. Mergulhe nessa adoração agora, mergulhe, não se importe com mais nada agora, é seu momento. Mergulhe nessa adoração. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ah, sim, Senhor. Em teus braços Se abrigue agora, se abrigue nos braços dele. Ele é a porção da sua herança. em teus braços é o meu descanso. Ele é aquele que te escuta. Em teus braços é o meu descanso. Ele compreende o seu caminhar. Em teus braços é. Seguro estou Segura nos agora, braços isso. daquele que nunca me Aleluia. deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Isso, cante com intensidade. Vamos, cante apaixonadamente. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Aleluia, 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 aleluia. Escute isso. Bem devagarzinho. Escute isso. Em uma pequena cidade, houve um terremoto que afetou diretamente uma pequena igreja. Era uma igreja emblemática que tinha como símbolo máximo uma estátua gigante de Jesus Cristo. A estátua se quebrou em vários pedaços devido ao terremoto. E o sacerdote local convocou o alcalde da cidade e o povo para ver o que eles fariam em relação àquela estátua de Jesus Cristo que havia sido quebrada com o terremoto. Então se foi decidido que um escultor juntaria os pedaços, remontaria e sobre as marcas onde foi quebrado não seria rebocada. Ele remontaria a estátua, mas aonde havia as marcas de quebrada não seria rebocada, para representar as marcas que Jesus tinha no corpo dele em nosso lugar, segundo Isaías capítulo 53. E depois que ele remontou e deixou aquelas marcas, não foi encontrado as mãos da estátua, e ficou uma estátua de Jesus remontada com as marcas, mas sem as mãos.
e foi decidido que ficaria uma estátua sem mãos, mas um homem que trabalhava com bronze, com ouro, com metal, ele decidiu fazer uma placa com os seguintes dizeres, escuta, e colocou essa placa aos pés da estátua, disse assim, a estátua não tinha mão, olha o que falava a placa, eu não tenho outras mãos que não sejam as suas. É as suas mãos, querido, que vai tocar pessoas. É as suas mãos que vai curar os enfermos. É a sua voz que vai dizer, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a sua mão que vai estender para o caído. É a sua voz que vai chegar nos ouvidos daquele que não tem nenhuma esperança. É a sua voz que vai dizer, não temas, filho, eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. É a tua voz que vai mudar a história de pessoas, porque a tua voz está sendo falada em nome de Jesus Cristo. Eu não poderia deixar esse momento sem fazer um apelo nessa noite. Nós declaramos hoje que veríamos pessoas novas nessa igreja. Eu não sei sua condição, como você chegou aqui hoje, mas se você deseja, olha, é algo tão importante isso. Se você deseja ter esse encontro com Jesus Cristo hoje, dizer para Ele como Ele é importante para você, e que você não pode mais viver longe dEle sem essa tão grande salvação. Eu me lembro que eu era um perdido, fui um drogado, e no dia 26 de novembro de 95, alguém me falou, você é importante. Já havia escutado muitas pessoas pregar o Evangelho, mas aquele dia foi o dia. Você é importante, você pode receber Jesus. E aquele vício de droga caiu naquela noite que eu entreguei minha vida para Jesus. Isso fazem 30 anos. Olha o que Deus fez na minha vida. Tenho viajado aí por 5 países pregando Evangelho, alcançando pessoas. E eu quero fazer essa pergunta universal. Se você nunca fez essa confissão, essa oração de entregar sua vida para Jesus, quer fazer hoje, levanta a sua mão para mim. Eu quero orar por você. Eu não vim de tão longe para poder sair daqui e você voltar para sua casa como você veio. Quem deseja fazer essa oração, dá um tchau para mim, eu quero orar por você. Eu estou debaixo da unção do ofício que eu carrego agora mesmo. E você pode ser alcançado hoje com essa salvação. Mas o meu caso é que eu estava só afastado, tantos problemas, tantas coisas que dificultou minha vida, tanto sofrimento, tantos problemas, eu acabei me afastando um pouco, desacreditando de igreja, de pastores, mas se você está aqui hoje, é porque você não desacreditou de Deus. Você não desacreditou de Deus. Um pequeno ajuste hoje na sua confissão pode abrir o caminho para você. Se você deseja então retornar para os caminhos hoje, acena para mim, eu vou orar por você. São duas condições, para quem nunca fez a oração de entrega e para aquele que já fez e desanimou, estava afastado. Ou você está em uma ou está em outra. E eu estou aqui para orar por você. Esse é o seu momento, não é depois. Não é amanhã. Eu sei que está uma guerra aí no seu interior. Eu sei que está uma guerra. Eu sei que você sabe, e Deus sabe que você tem que fazer isso hoje. Voltar para os caminhos. Dura coisa para você hoje é lutar contra essa verdade. Você sabe que você saiu da sua casa hoje decidida a fazer isso. Eu quero que todos fechem os olhos, você não precisa ver o que Deus está fazendo aqui. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é... Isso. Abraça o Senhor agora. Põe a mão no seu coração. Sinta-se abrigado agora. Sinta-se amado. É o amor de Deus que está aqui nessa reunião. Você está sendo amado. Está sendo amada agora. Não resista, não. É o amor que está te tocando. Meu Deus. De repente, tem uma vontade de chorar. Chora, querido. Abra seu coração.
Deu vontade de levantar suas mãos, levante. Em teus braços Mas dá uma resposta nesse momento. Nós estamos num ambiente correto para as coisas acontecer. Vamos, todos cante agora, vamos, coloque força. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Isso, cante com intensidade. Em teus braços é o meu Se lance nos descanso. braços dele hoje, se lance. Se lance nos braços Em dele. teus braços é o meu descanso. Essa dor tem que acabar hoje. A aflição tem que terminar. O abandono acabou. Você é amada, você é amado. Em teus braços Agora é a hora. Se você quer vir, venha. Aleluia. Esse é o momento. Uma nova história pode começar a ser escrita hoje. Uma nova história, meu irmão, pode começar a ser escrita hoje. Jovem, uma nova história pode começar a ser escrita. Não é porque não deu certo até ontem, não pode começar a dar certo hoje. Amém. Eu vou orar, Espírito Santo. Você é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Há um poder de convencimento hoje nesse ambiente. Eu declaro os corações aquebrantados. Eu oro para que os corpos sejam curados e que as almas sejam alcançadas. Eu oro nessa noite, Pai, abençoando meus irmãos, declarando essas pessoas livres para poder receber a Ti, Senhor. Eu oro, Pai, eu desarmo o valente, eu quebro a corrente da indecisão, e eu declaro hoje, Senhor, cumprindo o propósito do qual essa matéria é enviada, evangelização. Eu declaro pessoas alcançadas nessa noite com salvação. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Meu Deus do céu, eu estou quebrantado. Pastor, recebe uma nova vida aqui na igreja hoje. Aleluia. Eu não sei a condição dela, mas o Senhor já vai saber o que fazer. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Para um pouquinho, para um pouquinho. Olha o louvor mais lindo aqui, é o soluço dela chorando. Esse é o louvor mais lindo. E se você quer mover os céus agora, o seu glória a Deus está muito fraquinho, viu? Oh, se eu fosse você, eu celebrava com alegria. Existem anjos agora celebrando aqui nesta congregação. Existem anjos celebrando esta festa. A Bíblia fala que há festa nos céus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Você está feliz? Deveria. Sabe por que a gente deve ficar feliz com essas coisas? Porque a gente é um povo festeiro. Aleluia. E quando eu falo a gente, eu não estou dizendo necessariamente do pueblo mais feliz da terra. Eu estou dizendo do crente, em nome de Jesus. O crente deve se acostumar com festa. Porque o que está acontecendo aqui agora, aqui a gente está vendo só uma coisa, mas no céu já está tendo festa. O céu, ele está acostumado com festa. Porque pensa, a Bíblia diz que quando uma alma se converte, aqui na terra, o céu já está fazendo festa lá. Os anjos já estão pensando, rapaz, vai chegar um povo festeiro aí. Eles nem chegaram, mas a gente já faz festa aqui, aleluia.
Então, ou a gente se acostuma com celebração e com festa e com alegria, ou então quando a gente chegar no céu, a gente vai se estranhar com esse ambiente. A gente vai achar que é só os anjos fazendo aquela coisa, e na verdade eles estão lá em festa, aleluia. Porque o céu não tem nada faltando, o céu está suprido, as contas lá estão pagas, aleluia, e está tudo bem, amém? Então fique à vontade, pode se assentar. O culto ainda não acabou. Eu tenho algumas coisas interessantes para a gente falar aqui. Eu confesso que eu ia falar essas coisas outro dia, mas eu sei que precisa ser hoje. Precisa ser agora, na verdade, em nome de Jesus. Abra comigo, por favor, no livro de Juízes, no capítulo 14. A gente vai ler o verso 8 e 9. A Bíblia diz assim: depois de alguns dias, voltou ele para Atomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que, neste, havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhe o mel e comeram. Até aqui, sabe, essa história fala a respeito da história de Sansão. E ali eu nem vou entrar no mérito da questão, pelo fato de ele ter sido nazireu, o voto do nazireu, né? A gente sabe que não poderia tocar em coisas mortas, cortar o cabelo. Às vezes a gente só lembra do cortar o cabelo, né? Mas o voto do nazireu era não cortar o cabelo, não tocar em coisa morta e também beber bebida forte. Mas a questão aqui é o seguinte: Sansão encontrou na carcaça de um leão, na carcaça de um derrotado, o seu suprimento. Amém? Eu quero que a gente entenda que a batalha que às vezes a gente não quer entrar, é ali que está o suprimento de Deus para a nossa vida. Algumas pessoas esperam estar fortes para entrar na batalha, quando na verdade é na batalha que a gente encontra o nosso suprimento. Aleluia, está comigo? Você pode repetir algo comigo? Fala assim: há suprimento na carcaça. Aleluia. Sansão encontrou o suprimento para ele, que ele comeu, seus pais comeram, na carcaça daquela batalha com o leão. E a gente precisa aprender que na batalha que Deus tem para nós batalharmos, é ali que vai estar o nosso suprimento, o nosso descanso e aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que a gente precisa é ver a batalha como Deus vê. Davi, quando ele estava diante ali de Golias, tem duas histórias aqui de Davi, eu vou contar. Uma delas é essa, quando ele era ainda jovem, ele estava ali diante do Golias, e algumas pessoas disseram, né: rapaz, você não está sabendo não, quem matar esse cara aí, ó, vai ganhar riquezas, aleluia, vai ainda ser isento de impostos, e vai casar com a filha do rei. E aí, todo mundo às vezes quer casar com a filha do rei, mas para casar com a filha do rei, tem que matar o dragão, aleluia. E a Bíblia conta que Davi, ele não ficou com medo do Golias, como os outros guerreiros. Mas na verdade ele foi de encontro a Golias. Ele não ficou em uma defensiva, mas ficou em uma ofensiva. Quem é da fé é ofensivo. E quando eu digo ofensivo, eu não digo no sentido de ser ofender as pessoas. Mas o que eu digo é de ser assim, de ir adiante do negócio que você tem que ir. De fazer o que tem que ser feito, de não ter medo das batalhas. Está comigo? A gente precisa ver as batalhas como Deus vê. Então, se existe nutrição, se existe suprimento nas batalhas, existe também, então, fora delas, a desnutrição, a falta do suprimento. Não, eu não vou entrar nessa batalha porque esse embate, essa luta, ela parece hostil demais, quando na verdade é ali naquele lugar de hostilidade, onde Deus vai suprir, e você tem uma graça para aquilo, e você vai ser suprido de tudo que você precisa. A gente precisa entender que a gente vai ser alimentado, cuidado e suprido por muitos dias, por causa do nosso sim à batalha. O livro de Números, no capítulo 14, fala da história dos espias, que eles foram lá ver a terra prometida, e aí depois quando eles voltaram, eles inflamaram, 10 deles inflamaram a nação de Israel, dizendo: não, essa batalha não é pra gente, porque a gente é fraco demais.
Agora Caleb, um deles, ele viu aquela batalha e viu que aquela batalha poderia ser uma ótima refeição, porque ele disse: eles serão como pão na nossa boca. Você está me entendendo até aqui? Então, o que os 10 espias disseram, não vai para a batalha, privou aquele povo de uma boa refeição, de nutrição. E eu nem vou falar então que era para o resto da vida deles, né? Porque está falando da terra prometida. Pastor, o que tem a ver isso com dízimos e ofertas, já que a gente está nesse momento do culto? Conversava outro dia, não lembro mais com quem, não sei se foi o Marco, o Silvio, sei lá, a gente estava aqui na obra, acho que era o Marcelo, talvez, não me lembro. Mas a gente falou a respeito de... Eu não posso dizer que uma obediência tardia, ela é uma desobediência. Entenda. Uma obediência tardia, ela não é uma desobediência. Mas uma obediência tardia, ela vai me privar de toda a colheita em potencial que teria. Porque quando eu devo plantar e eu passo do tempo do plantio, eu vou comprometer aquela semente para que ela possa produzir na sua totalidade. Então, automaticamente, quando eu não sou obediente, quando eu devo ser, eu comprometo a minha colheita. A passagem no livro de Mateus, no capítulo 25, que fala dos talentos, ali a proposta de lucro, a proposta de colheita, era de no mínimo 100%. O servo bom, ele foi encontrado com 100% de lucro. Mas o que fez com que ele recebesse esse 100% de lucro? O livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 16, para ser mais exato, diz assim: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2. Então não estamos falando aqui somente do negócio que foi feito, mas do tempo em que foi feito, dessa obediência imediata, uma resposta àquilo que Deus disse. A gente pode pensar nisso sobre semente, a gente pode pensar nisso sobre chamado, a gente pode falar disso até sobre evangelismo. Como o pastor disse hoje, muito bem. Sabe, às vezes a gente só tem aquela oportunidade para falar para a pessoa. A gente não vai ter outra. Então essa resposta ao que Deus ordenou, comissionou a gente a fazer, tem que ser imediata. E no caso aqui da parábola dos talentos, estamos falando de negócios. Ele saiu imediatamente a negociar. Eu fui comerciante durante a minha vida toda. Eu sei que às vezes um negócio bem feito, ele não é iniciado e concluído na mesma conversa. Às vezes demora até dias. E se eu estiver errado, o senhor me corrige, pastor. Existem evangelismos e ganhos que são imediatos, mas tem evangelismos que a pessoa é progressiva. A pessoa precisa ver a sua vida, a sua conduta, para depois haver as colheitas. Então, se o início dessa obra, ou desse relacionamento for tardio, essa pessoa não vai ter o tempo necessário de relacionamento com o outro e não vai ter o 100% da colheita. Vocês estão me entendendo? No caso de semente é a mesma coisa. E quando a gente fala de Deus, gente, Deus, ele é sobrenatural. A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 4, que Deus é Espírito. Então, esse Deus que é Espírito, que é sobrenatural, não espere dele outra coisa quando a gente convida ele para fazer algo, quando não o sobrenatural, o impossível. E a gente sabe que a nossa mente está renovada quando o impossível se torna lógico. Vou repetir. A gente sabe que a nossa mente foi renovada pela palavra quando o impossível se torna lógico. Mas como que vai ser? Eu vou colocar aqui e de onde vai vir? Eu não sei como, mas eu sei que vai. Por quê? Porque Deus garantiu. Deus, ele garante algumas coisas na palavra dele. E eu só preciso me agarrar a elas. Existem coisas da parte de Deus que eu não preciso, que Deus não pede de nós uma compreensão, mas sim uma obediência, e semente é uma delas. Ele não está pedindo para que a gente venha entender como é que vai funcionar todo esse sistema do reino de plantio e de colheita, mas nesse momento ele só pede de nós obediência para que a gente faça e desfrute de 100% da colheita, ou talvez 30, 60, não sei. Quantos estão me entendendo até aqui? Deus garante
algumas coisas na palavra dele. E a gente só pode garantir o que tem, ou o que a gente vai dar. Eu vi uma propaganda esses dias, eu estou tentado a falar isso, mas eu vou falar. Ai, gente, me perdoa, mas eu estava andando esses dias na rua e eu vi uma propaganda de uma barbearia. E estava lá, né? Aqueles, sabe quando coloca na rua assim? Estava lá assim. Barbearia do fulano. Estava escrito embaixo assim: você que é feio, entre, e nós garantimos que você vai sair com o cabelo cortado. Aí eu fiquei pensando, olha, legal, gostei da propaganda dele. Ele garantiu o que ele poderia dar. Ele não garantiu que o feio ia sair bonito, mas ele garantiu que ia sair com o cabelo cortado. Amém? Então, aleluia, já tem solução, né? Agora, Deus, quando Ele diz em Malaquias 3,10, faça, experimente, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Obrigado, Jô. Outras traduções dizem, se dela não vou derramar sobre vós uma bênção, que dela vos advenha a maior abastança. A tradução viva desse texto deixa bem claro, diz assim: experimentem, deixa eu provar para vocês que isso é verdade. Nesse caso, gente, plantio e colheita, semeadura, que é um sistema do reino, é o tipo de coisa que, por mais que a gente seja eloquente, por mais que eu ilustre com imagens, conte histórias, testemunhos, leia a palavra e consiga falar algumas coisas, não existe uma melhor forma de desfrutar dessas coisas do que experimentando. Está comigo? É como se eu quisesse mostrar para vocês, ou por meio de palavras, o sabor que um alimento tem. Eu poderia me aproximar, mas você nunca saberia que gosto tem realmente aquilo se você não experimentar. Eu sei que todo mundo aqui já comeu maçã, por exemplo, amém? Quem já comeu? É como se alguém nunca tivesse comido uma maçã e eu quisesse dizer para a pessoa, olha, maçã, ela tem uma casca, parece com a pera, mas o formato é um pouco diferente, a cor, mas quando você morde, ela é um pouquinho azedinha, parece um morango, mas ainda não é. Entende? Nunca vai conseguir se você não experimentar. Quando a Bíblia diz em Malaquias 3,10 e diz assim, que é para a gente experimentar, fazer prova de mim, na versão João Ferreira de Almeida, para ser mais exato, fazer prova de mim, não é no sentido de colocar Deus na parede e dizer, Deus, agora eu dizimei, eu ofertei, você é obrigado a fazer algo por mim. Não, está falando no sentido de experimentar, de degustar disso, de você sentir por você mesmo o sabor e o benefício que isso traz. Está comigo? Então, a gente precisa ser rápido em ser obediente ao que Deus disse. Tem uma passagem em 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. O que tem a ver? Essa história aqui, gente, é aquela história que Davi, ele ficou lá na sacada da casa dele, e aí ele viu lá a mulher do rapaz, desejou, e aí ele trouxe ela para dentro do palácio, e a gente sabe da história, ele adulterou com aquela mulher, teve um filho, aquele filho morreu, e como a Bíblia diz, um pecado, um abismo puxa outro abismo, e aí de adúltero ele se tornou assassino, e aí a consequência disso foi que o próprio Deus disse para ele, cara, você quer construir o templo, né, mas não vai poder, porque tem muito sangue na sua mão, então quem vai construir agora é Salomão. Está comigo? Mas tudo isso começou por causa de uma desobediência de onde ele deveria estar e não estava. Porque a Bíblia diz aqui, deixa bem claro, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, ele ficou. No tempo que era para os reis estar lá na guerra, ele decidiu ficar. E porque decidiu ficar, não entrou no embate, na batalha em que deveria estar. Tudo isso aconteceu. Eu anotei uma frase, eu achei interessante essa frase, diz assim:
Se você não estiver na batalha para a qual nasceu, enfrentará um desafio para o qual não tem a graça necessária. Se a gente não estiver onde Deus quer que a gente esteja, a gente vai estar enfrentando coisas do qual a gente não tem a graça para aquilo. Vocês estão me entendendo? E às vezes a gente quer as colheitas, mas agora o momento, a estação é de plantio. Não existe colheitas sem plantio. As diaconisas, por favor, podem passar os envelopes. Tem uma ali em especial que, meu Deus, aleluia. Aprecie com moderação. Ali no fundo a gente tem a maquininha de cartão, a Aline está ali. Se você quiser fazer isso pelo Pix também, está aqui o Pix da igreja. A gente só pede que você, se for utilizar esse meio, envia o Pix para a Aline, para que a gente possa identificar, né, que esse recurso é para aqui a igreja de Moreira César. Mas eu sei que eu estou diante de um povo generoso, liberal, e só para que a gente venha entender algumas coisas que a gente vai fazer essa semana. A gente sabe que a gente está em expansão, vamos construir aqui, né, no fundo, ainda temos uma quantidade de terreno para expandir a igreja, e nós cremos também para a direita de vocês é aqui, né, a pizzaria. Então a minha direita é o Carlinho, ele que tome conta aí, que senão a gente já pega a casa dele também. Vamos crer que a gente vai pegar o terreno lá do outro lado da avenida também, para fazer um estacionamento. A gente vai construir aqui no fundo também mais salas para o departamento infantil. E o departamento infantil também está passando por um melhoramento, eu diria. Então, essa semana agora, na verdade amanhã, a gente vai comprar móveis novos para a UDI. Você fica feliz com isso? Amém. Aí a gente vai também fazer a pintura daquela sala. Vai começar, amanhã a gente vai comprar as tintas, né, Marcelo? Aleluia. Vamos pintar aquela sala, vamos comprar os móveis novos e jogar fora os que estão velhos. Em nome de Jesus, chega de coisa velha, aleluia. Eis que tudo se fez novo e eu creio em nome de Jesus que já deu tudo certo e nada vai faltar. E os recursos serão investidos nisso, mas se você tem no coração também de investir nesse departamento, pode procurar a Beatriz, que ela está lá. Querendo a sua presença, aleluia, desejando que você chegue junto, e eu sei que vai chegar, né? Mesa nova para aquelas crianças, cadeira nova, coisas novas. E como o pastor Alex disse, se a gente plantar, a gente vai ter colheita, em nome de Jesus. Também a gente já comprou, vai chegar aí, daqui a algum tempo, dá o ar-condicionado para a gente colocar aqui, aleluia. Porque ainda está calor aqui dentro, viu, gente? Ó, e pode melhorar, em nome de Jesus. Você crê que vai melhorar? Estamos crendo também para colocar ar-condicionado nas salas lá do fundo, das coisas. Então, nada vai faltar, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Pai, muito obrigado por colheitas sobrenaturais na vida dos teus filhos. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor apontou e tem apontado e tem realizado e feito, Pai, no nosso meio e através de nós. Nós cremos, Pai, em avanço, crescimento, cremos no teu favor, no teu cuidado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque eu estou diante de um povo que o nome deles, Pai, vai ser lembrado, o rosto deles vai ser mostrado, e por esses dias, Pai, eles vão receber promoção, aumento. Quem estava desempregado vai arrumar um trabalho em nome de Jesus Cristo. Quem já estava empregado vai ser promovido, e quem já estava trabalhando vai trabalhar menos e ganhar mais. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, por horários administrativos, para que as pessoas não precisem mais faltar aos cultos por causa do trabalho. Pai, muito obrigado. E eles vão lembrar disso, em nome de Jesus. Vão lembrar que esse tempo vai ser semeado no reino de Deus. E eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer e realizar no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, não vai faltar. No nosso meio não vai haver inválido, não vai haver doente. Se na velha aliança um povo desfrutou dessas coisas, uma aliança inferior com inferiores promessas, nós que estamos em Cristo, que vivemos novidade de vida, estamos em uma aliança superior, com superiores promessas, vamos sim desfrutar dessas coisas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode trazer para cá. Ainda que a figueira não floresça, que não há vide, que o produto da oliveira me
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Mas se deixar, a gente continua, entendeu? Aí faz outro culto, aleluia. Por que não? Quem sabe um dia se encher tanto aqui, tiver que fazer 2 cultos em Moreira César. Às vezes a gente não pensa nessas coisas, né? Mas se o que foi pregado hoje for pego mesmo, eu não duvido que daqui a um tempo a gente tenha que fazer 2 cultos. Um às 5 e o outro às 7. E quem pregar no domingo, nas 5, vai ter que pregar às 7 também, aleluia. Aleluia. Vou para os recados, aleluia, que eu preciso digerir isso daqui, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, gente, fica à vontade. Tem um monte de recado aqui, mas eu vou ser rápido, em nome de Jesus. Terça-feira, às 8 da noite, reunião com o diaconato. Quinta-feira a gente está de volta com a quinta especial. Não é café com leite quinta-feira, viu, gente? O culto de quinta-feira é uma bênção. Nós estamos tendo também as quintas especiais, falando a respeito de matérias do Rema também. Em nome de Jesus, nessa não vai ser diferente, vai ser uma bênção. Dia 22, sábado próximo, às 3 da tarde, vamos ter um treinamento aqui com o departamento infantil. Então, você que faz parte do departamento infantil, você que não faz parte também, mas que tem o interesse de participar, pode vir, o treinamento vai iniciar às 3 da tarde, então chega um pouquinho antes. A Bia está aceitando o currículo, tá bom? Para o departamento infantil, claro que vai passar por uma análise, né? Aleluia, lá, se é de 1 Timóteo 3, aleluia, mas faz parte. Depois a gente está de volta, final de semana, né? O Fortalecendo a Visão, lá em Guará, sempre, às 9 da manhã, todo mundo está super convidado. Culto da Família, às 18 horas, a gente está de volta. No final, agora também, o departamento infantil tem uma reunião com a Bia lá no fundo, até que a gente vai pedir a ajuda de vocês para tirar tudo daquela sala, para que agora, durante a semana, a gente venha pintar a sala e chegar aos móveis novos. O Rema está com 10% de desconto. Se tem algum aniversariante também que fez aniversário hoje ou essa semana, pode vir para cá que a gente vai orar por você. E ali no fundo tem a cantina da Selma, aleluia, com bolo. Do que é mesmo, Selma? Meu Deus. Doce de leite com abacaxi, R$6 apenas. Nossa, que barato. Aleluia. No Verbo Café, amém? Vai fazer parte também dos projetos lá. Lá no fundo, uma cantina com aquelas mesas que tem tipo um guarda-sol, um negócio assim. Ah, é verdade, tem os livros. Espera aí que eu já chego no livro. E aí é que eu estou no projeto aqui da cantina. Daí vai ter ali uns negócios bons ali para a gente fazer. Porque crente nunca vai embora correndo mesmo, aleluia. Fica até o arroz secar, então por que não, aleluia? Ficar ali tomando um cafezinho abençoado em nome de Jesus. Como a Selma fala, você não está comprando somente um bolo, somente um produto, mas está comprando um propósito. Porque a ideia dessa cantina é para que a gente venha pagar aquele último ar-condicionado ali que a gente comprou. O pessoal da mídia, dá glória a Deus por isso. E outros vão chegar em nome de Jesus. Ali do lado da cantina também temos os livros do pastor Alex, que é... Cadê o livro? Deixa eu mostrar aqui para todo mundo ver, por favor. E daí mostra na câmera também, né? Um pastor no presídio, aleluia. Ó, não sou eu, amém? Ainda bem que é ele. Eu sei que eu não tenho chamado para o presídio mesmo, em nome de Jesus, mas, gente, não é porque eu tenho nada contra eles, não, é porque eu sou bobo demais. Eu acho que se eu fosse lá, eles iam passar eu para trás, né? Eu ia amar tanto eles que eu ia, tadinho, tem que, nossa, judiando dele, tem que cuidar dele, é melhor então, é melhor que vá tu, e eu vou investir, amém? Eu vou investir e vou orar para que você vá e faça um grande trabalho lá, mas eu sei que eu não posso ir, porque eu acho que eu seria bobo demais para estar lá naquele lugar, em nome de Jesus. Então, beijo no coração, amo vocês, não vá embora sem cumprimentar aí pelo menos umas 500 pessoas em nome de Jesus, amém?